eu agradeço o convite. Olá, eu sou a Fabiane Bogorni Lentes, sou médica psiquiatra, trabalho no NASF do município de São José. Então vamos conversar um pouquinho sobre o matriciamento em saúde mental na atenção básica. Então aqui é a minha apresentação. O que é o matriciamento ou apoio matricial? É um novo modo de produzir saúde onde duas equipes ou mais estão construindo conhecimento e fazendo uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica para aquele indivíduo. Então, está se perdendo um pouco o foco no encaminhamento para atenção especializada e sim está se tentando juntar equipe de apoio matricial com equipe de estratégia de saúde da família para juntas acharem a melhor terapêutica, encontrarem uma troca de informações para fazerem uma melhor terapêutica daquele paciente. Essa teoria do matriciamento, do apoio matricial, ela foi criada em 1999 por Gastão Wagner Campos e ela ainda está sendo inserida na estratégia de saúde da família. Qual que é o objetivo do matriciamento em saúde mental? Então, é superar a lógica do encaminhamento indiscriminado para atenção especializada e fazer uma corresponsabilização entre as equipes de saúde da família e as equipes de saúde mental, equipe matriciadora. Então, essa junção de equipe de referência, que é a equipe de atenção básica, com equipe de apoio matricial. Vamos falar um pouquinho sobre verticalidade e horizontalidade. A verticalidade, então, é a proposta anterior, é aquela que a gente está tentando superar, que é dos encaminhamentos, referências e contrarreferências. Quais foram os problemas que foram surgindo nesse tipo de estrutura? Transferir responsabilidades, muitas vezes a equipe que encaminha o paciente para o especialista, ela transfere toda a responsabilidade para o especialista e dali para frente o paciente fica sem o apoio daquela equipe de referência. Falhas de comunicação que acontecem muitas vezes, tanto na referência, né, quando a equipe básica encaminha, às vezes não tem os dados suficientes, os sintomas suficientes, como que está o contexto da doença. Então, chegava no especialista já com dados faltantes, quanto a contrarreferência muitas vezes era incompreensível ou incompleta, muitas vezes nem vinha esses dados, né? E aí a equipe básica não conseguia dar uma continuidade para o acompanhamento daquele paciente, daquele indivíduo. As longas filas de espera da atenção especializada, então muitas vezes esses indivíduos eram encaminhados, referenciados e ficavam meio ano, um ano, às vezes, aguardando essa consulta especializada e nesse meio tempo, nesse caminho, ele não tinha uma assistência. E muitas vezes o que ocorria e ainda ocorre é a perda do vínculo com a UBS no momento em que encaminha para atenção especializada, né? Muitas vezes o paciente às vezes não acha mais que ele pertence ao UBS, como aquela doença já foi encaminhada para um nível especializado, ele nem procura mais a UBS para tratar daquele problema, ou a UBS entende como se agora, daqui para frente, seria um caso especializado, né? Então, para superar essas limitações da verticalidade, que o matriciamento está vindo com a horizontalidade. Então, a proposta do matriciamento é ter a equipe de referência, a equipe de saúde, a equipe de atenção básica, ter uma retaguarda especializada na sua assistência. Então, vai ser um suporte técnico e pedagógico. A equipe de saúde mental, ela é especializada em saúde mental, mas ela também vai ter como função ensinar, capacitar esses profissionais da saúde básica para que eles consigam trabalhar melhor com saúde mental. Ela também vem para fortalecer o vínculo interpessoal e o apoio institucional no processo da construção coletiva. Quer integrar saúde mental com atenção primária. Então, o matriciamento não é um encaminhamento ao especialista. Também ele não deve ser um atendimento individual pelo profissional de saúde mental. Então, no momento em que se matricia um caso, não se encaminha para a equipe de saúde mental. A equipe de atenção básica vai estar junto, vai estar trabalhando junto no cuidado desse indivíduo.
E ele é uma intervenção psicossocial coletiva e não pode ser realizado apenas pelo profissional da saúde mental, ele tem que ser coletivamente realizado. Quem são os profissionais matriciadores em saúde mental? Psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, com experiência e especialização em saúde mental. Vai haver uma interdisciplinaridade e um intercâmbio de conhecimentos para juntos esses profissionais conseguirem elaborar o melhor plano terapêutico conjunto para aquele paciente. Sempre lembrando que a interdisciplinaridade, ela respeita o campo comum a todas as especialidades e as profissões e respeita o núcleo específico de cada especialidade ou profissão. Ou seja, o núcleo é aquele demarcado numa área de saber e de prática profissional, né? Então, no momento em que estiverem numa equipe interdisciplinar, cada profissional vai continuar tendo o seu núcleo de saber, mas isso vai se misturar num campo de conhecimento, em que se misturam outros saberes para fazer uma abordagem mais geral, mais integral daquele indivíduo. Quando que uma equipe de referência ou equipe de atenção básica deve solicitar um matriciamento? Quando ela precisar de um auxílio para esclarecimento diagnóstico, uma estruturação de projeto terapêutico singular, ou quando precisar de um auxílio para abordar a família de um paciente. Também a equipe pode necessitar desse apoio para realizar intervenções psicossociais específicas da atenção primária com pacientes ou grupos de pacientes com transtornos mentais. Então, principalmente quando surge um caso de saúde mental na atenção primária e que gerou alguma dificuldade no manejo, tanto no manejo clínico, no manejo diagnóstico, no manejo de condutas, quanto no manejo psicossocial em que esse paciente está inserido. O matriciamento em saúde mental, então, ele integra o nível especializado com a atenção primária. Ele pode também apoiar na adesão de um projeto terapêutico de um paciente que está sendo acompanhado pelo CAPS, por exemplo, que geralmente são pacientes mais graves, que precisam de um cuidado mais intensivo. E a atenção primária precisa estar dando essa retaguarda para esse paciente, para ele conseguir fazer o projeto terapêutico dele do CAPS. Então, para isso, o matriciamento também pode servir para como que nós vamos auxiliar esse paciente com que ele consiga frequentar, com que ele consiga participar de atividades. É um outro apoio do matriciamento. E também para apoiar dificuldades nas relações pessoais ou especialmente difíceis encontradas na realidade do trabalho diário. Muitas vezes a própria equipe, entre a equipe de estratégia de saúde da família, podem haver dificuldades de trabalho entre essa equipe, porque um profissional tem uma visão de um tipo, outro profissional tem uma visão diferente. Então, o matriciamento em saúde mental, ele pode auxiliar a equipe também a se encontrar, a falar a mesma língua, digamos assim. Quais são pontos importantes numa discussão conjunta? Então, quando uma equipe de referência se junta com uma equipe de saúde mental, né, de matriciamento, quais são os pontos essenciais? O motivo do matriciamento, né, o porquê foi pedido o matriciamento daquele caso, quais eram as dificuldades, as dúvidas, as questões. Precisa-se ter informações sobre aquele indivíduo, né, então, quem ele é, qual é a sua família, qual é o ambiente onde ele se insere, como que estão essas questões do ambiente e dele mesmo. Quais são as dificuldades no manejo e na comunicação com esse paciente e com a sua família? Qual que é a história do problema atual? Então, é importante a equipe que está trazendo essa questão para o matriciamento, que é a equipe de referência, ela saber quando que começou aquele problema, por exemplo, uma depressão. Há quanto tempo que essa pessoa está deprimida? Quais são os seus sintomas principais? Ela já fez algum tipo de tratamento? Ela respondeu? Ela não respondeu? Ela tem apoio da família? Tem um familiar que a gente possa chamar para se inserir junto nesse cuidado? Então, todos esses dados são muito importantes quando traz-se um caso para matriciamento. É importante também ter a configuração familiar.
Um instrumento muito usado no SUS é o genograma, que é o gráfico da família, onde está descrito as doenças familiares, as relações familiares, as relações sociais, no ambiente de trabalho, no ambiente social. Então, essa visualização facilita bastante com que se veja o indivíduo no todo em que ele está inserido. Também o quanto aquele caso refletiu na equipe, é importante trazer esse dado para o matriciamento, né? Quais foram as dificuldades, gerou algum problema entre a equipe por causa desse caso, quais estão sendo as principais limitações da equipe em lidar com aquele caso. E, por fim, fazer uma formulação de diagnóstico multiaxial, né? O diagnóstico multiaxial, dentro dele está a formulação de um diagnóstico clínico, dentro dos critérios do DSM, né? Onde se vai ver sintomas, gravidade de sintomas e se classificar aquele paciente dentro de uma doença. Mas ele não é só isso, a gente tem que ver o paciente como um todo, o indivíduo como um todo. Então, se vai verificar o estilo de personalidade, se tem algum transtorno de personalidade envolvido, como que esse indivíduo, esse indivíduo está inserido com problemas sociais, se é uma pessoa que é muito isolada ou é uma pessoa que acaba entrando muito em conflitos. Avaliar a incapacidade dessa pessoa, se essa pessoa está conseguindo realizar as tarefas básicas necessárias para aquela faixa etária. E se ela tem outros problemas de saúde em geral, saúde clínica, orgânica, que estão sendo tratados ou que já foram tratados. A gente também vai fazer a formulação do projeto terapêutico singular, que é o PTS. O PTS é chamado de singular porque ele passa da esfera apenas do indivíduo. Ele vê o contexto em que aquele indivíduo está inserido. Então, a gente não pode simplesmente prescrever um tratamento, uma conduta terapêutica, uma participação de grupos ou outros tipos de abordagem, se isso para a realidade daquele indivíduo não vai se encaixar. Então, isso é formular um projeto terapêutico singular, é olhar toda a realidade dele, ver se ele vai ter uma família que vai conseguir pegar junto nesse tratamento, se ele vai ter alguém que vai conseguir administrar as medicações ou conferir se está sendo bem administrado, se é alguém que vai trazer ele para o atendimento em grupo, para as outras terapias que podem ser indicadas para esse caso. Se ele tem uma rede comunitária, por exemplo, ele frequenta algum tipo de grupo de esportes ou algum tipo de igreja, religião, alguma coisa em que ele esteja inserido e que a gente possa precisar do apoio dessa rede para que ele consiga realizar mais inteiramente todo o plano que a gente vai fazer para ele. E lembrar que quando se está fazendo o PTS, a gente tem que dividir as tarefas, né, entre toda a equipe e saber quem faz o quê. Não podemos simplesmente fazer um plano terapêutico amplo e sem direcionar quem vai ficar responsável por qual etapa daquele plano, né? A gente só tem que cuidar quando faz o PTS para evitar o excesso de autossuficiência e maternagem, né? A gente não vai resolver todos os problemas, nós vamos tentar tirar todos os obstáculos para que aquele plano seja realizado, mas a gente sabe que existem os limites dos próprios indivíduos. E também não ter um excesso de terceirização, que seria o contrário disso, se afastar muito da nossa responsabilidade sobre aquele tratamento. Então, aqui sobre formular o PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, né? Sempre vendo o indivíduo no todo, no contexto, no território, na sua profissão, se ele está estudando, como que está o desenvolvimento dele nessas etapas. E criar um projeto terapêutico tendo em vista as limitações e os pontos positivos daquele núcleo. Outra ferramenta que o matriciamento dispõe é a interconsulta. A interconsulta é uma das ferramentas mais utilizadas no matriciamento em saúde mental, porque ela permite com que se tragam casos, indivíduos ou situações que foram vividas pela atenção primária e sejam discutidos junto entre as duas equipes, entre a equipe de atenção primária e a equipe de saúde mental.
É uma prática interdisciplinar que visa a construção do modelo integral do cuidado. Nessa discussão de equipe interdisciplinar, então, a gente vai poder ter uma visão ampla e multidisciplinar, porque vão ter vários profissionais da equipe, tanto da atenção primária quanto da equipe matriciadora, para poder trocar ideias, experiências e conseguir dar um melhor suporte para esse paciente. Outra ferramenta presente no matriciamento é a consulta conjunta. A consulta conjunta, ela vai reunir profissionais de diferentes categorias, o paciente e, se necessário, a família desse paciente ou o responsável por ele. Então, vai ser uma consulta, realmente esse paciente vai estar presente na sala, né, com o seu responsável, com o seu familiar, e dentro desse mesmo ambiente, desse mesmo consultório, vão ter profissionais tanto da atenção básica, da atenção primária, quanto da equipe matriciadora em saúde mental. Então, os personagens participantes de uma consulta conjunta: da atenção primária à saúde, o médico de família ou outro profissional médico exercendo esse papel, o enfermeiro, o dentista, agente comunitário de saúde. Da equipe de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social ou outro profissional de saúde de nível superior com experiência em saúde mental, que seriam os profissionais matriciadores. Ainda vão estar presentes usuários do serviço de saúde, que é o paciente, o familiar ou acompanhante, e ainda podem estar presentes outros profissionais, estudantes, estagiários. Então, dá para perceber que vai ser uma consulta com bastante gente dentro da sala. É sempre importante com que a gente sempre peça para o paciente se ele está à vontade, se ele não se importa de ter tanta gente atendendo ele junto. Se ele se importar, a gente pede para se retirar e ficarem só poucos membros da equipe de atenção primária e poucos membros da equipe matriciadora, para não deixar ele desconfortável. E sempre importante lembrar do sigilo. Então, quando se está reunindo muitos profissionais de áreas diferentes, é bom relembrar o sigilo antes de chamar o paciente para a consulta. Lembrar que o bom matriciador é aquele que dialoga com a equipe de atenção primária, com a equipe de referência, solicita informações da equipe de referência do caso. Então, é importante que o matriciador estimule a equipe de atenção primária a saber informações completas sobre esse caso, porque isso vai facilitar muito na terapêutica. Pergunte também a opinião sobre as suas condutas, instigando a equipe a raciocinar. Então, o matriciador, ele não está ali como dono da verdade, né? É importante que ele peça a opinião dos outros que estão na sala. Quando esse paciente se retirar, pode saber a impressão dos outros sobre aquele indivíduo. E ele também está ali para ensinar e aprender, porque é uma troca de conhecimentos. A equipe de atenção primária vai ter muita coisa para trazer para o matriciador, porque é a equipe que é a referência daquele indivíduo, é a equipe que mais conhece aquele indivíduo no seu contexto, né? Então, ele também está aprendendo a respeito daquela situação e, ao mesmo tempo, ele está transmitindo conhecimentos, ensinando a respeito de saúde mental. Agora, um pouquinho sobre visita domiciliar, que também vem como uma ferramenta do matriciamento, né? Geralmente ela é feita pelo CAPS, por exemplo, para segmentos domiciliares de pacientes com transtornos mentais graves e persistentes. Pela equipe de saúde da família, para pacientes idosos, acamados, com necessidades especiais, ou casos que necessitem de maior complexidade psicossocial. E ela vai ser feita pela equipe matriciadora, junto com a equipe de estratégia de saúde da família, sempre que a equipe de referência de saúde da família achar necessário, achar importante, tiver alguma dúvida, alguma limitação. É sempre importante que na visita domiciliar conjunta estejam as pessoas que têm o melhor vínculo com esses pacientes, em que vão ser realizadas as visitas. Lembrando que pacientes de saúde mental muitas vezes estão desconfiados, estão isolados,
ou não querem ajuda. Então é importante que pessoas que tenham uma maior intimidade, uma maior proximidade com esse paciente estejam na visita domiciliar, para que isso não crie uma resistência ou um mal-estar com esse indivíduo. A agente comunitário de saúde tem um papel importantíssimo nas visitas domiciliares realizadas pelos matriciadores e pela equipe de saúde da família. O genograma vem também como uma ferramenta para visualização, principalmente gráfica, daquela família e daquela situação vista num todo, né? Como eu já falei anteriormente, ela é um gráfico onde está destacada as doenças daquela família. Ali a gente já pode ver a gravidade genética de algumas doenças que podem estar inseridas naquele contexto, também ver como é que são as relações daquelas pessoas entre elas e como que aquele indivíduo está inserido nesse contexto familiar. Os grupos terapêuticos também são muito usados no apoio matricial, no matriciamento, né? A equipe de estratégia de saúde da família, ela pede o apoio da equipe matriciadora em saúde mental para a realização desses grupos. E é um recurso fundamental nas práticas de saúde desenvolvidas na atenção primária, porque ele organiza os processos de trabalho, ele amplia a capacidade assistencial sem ter perda de qualidade, e ele evita aquele modelo clássico de transmissão de informações, né? O grupo terapêutico, ele não é uma palestra educativa, ele é uma interação entre indivíduos que juntos eles vão ter um acesso à terapêutica que aquele grupo está tentando inserir. Quais são os mecanismos terapêuticos de grupos, né? O porquê que o grupo é tão importante? Principalmente na saúde mental, ele estabelece identificações, comportamentos imitativos positivos. Então, quando se está num grupo de saúde mental e um indivíduo conta o seu sofrimento ou está vivendo uma situação traumática, uma situação de luto ou um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, e outras pessoas tentam dar auxílio, ajudar esse indivíduo a sair desse sofrimento, outras pessoas se identificam com esse sofrimento, então elas podem achar recursos para sair dele com a vivência do outro indivíduo do grupo. Também são reproduzidos conflitos, por se tratar de um verdadeiro microcosmo social, permite uma elaboração mais direta e rápida de conflitos e o desenvolvimento de novas formas de relacionamento e socialização. Nos grupos também tem uma possibilidade de transferência do modo lateralizado. As transferências inconscientes que os indivíduos fazem com grupos familiares primários, com papel maternal ou paternal, às vezes são transferidas para outros indivíduos do grupo e conseguem ser reelaboradas naquele processo de uma forma mais madura. O grupo ele também funciona como uma catarse e realiza experiências emocionais corretivas. No momento em que a pessoa está falando do seu problema, do seu sofrimento, ela já está colocando para fora um pouco daquele sofrimento e, ao mesmo tempo, ela já está elaborando melhor como que aquilo aconteceu, os motivos, como que ela pode fazer para melhorar em alguns aspectos nesse sentido. O grupo também é um espaço muito importante de apoio social, em que a troca de informações, a participação e a discussão das dificuldades de todos e de cada um leva a uma aprendizagem interpessoal em um ambiente coeso. Esse ambiente coeso, quem vai cuidar para que ele se mantenha coeso são os coordenadores e são os profissionais, tanto da equipe de referência quanto da equipe matriciadora que estiverem presentes nesse grupo. Se tenta estabelecer no grupo uma mente grupal, que reforce fatores existenciais humanistas e altruístas. Quando a gente participa de grupos terapêuticos, a gente geralmente identifica papéis que alguns indivíduos vão assumindo dentro dos grupos. Aqui eu citei os papéis mais comuns assumidos por participantes de grupo. Tem aquele que é o líder, que se destaca, que as pessoas ouvem muito o que ele fala, então às vezes esse líder é positivo e às vezes ele é negativo.
Então, vai depender se essa liderança dele está sendo benéfica para o grupo ou para o benefício pessoal ou não. Então, também cabe ao coordenador, quando for uma liderança negativa, a gente conseguir redirecionar esses papéis. O monopolizador é aquele indivíduo que tende a trazer tudo para si e não abre espaço para os outros. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado para não ser só uma pessoa que fala no grupo, né? Os profissionais que ali estiverem podem redirecionar, reencaminhar as respostas ou solicitar com que outra pessoa fale para que o monopolizador não tome conta do grupo. O silencioso também é aquele que às vezes ele está escutando e aprendendo, está elaborando muitas coisas, mas às vezes não, às vezes ele só não está falando porque o monopolizador está falando no lugar dele. Então, é importante a gente identificar esses papéis. O queixoso também é aquele que rejeita ajuda, que muitas dicas ou muitas orientações que são dadas, ele fala que não serve para ele, que para ele as coisas nunca dão certo, e às vezes acaba desmotivando e passando uma sensação de impotência para o grupo como um todo. É importante identificar o personagem queixoso para a gente conseguir redirecionar isso também. Agora eu vou falar um pouquinho, só uma pincelada sobre os transtornos mentais no Brasil, né? Porque aqui entra bastante a importância da gente estar falando no matriciamento em saúde mental na atenção primária. É porque os transtornos mentais, eles estão presentes 3% da população geral do Brasil apresenta transtornos mentais severos e persistentes, né? Aqui entrando doenças mais incapacitantes, como a esquizofrenia, por exemplo. E 9 a 12% dos brasileiros apresentam transtornos mentais leves a moderados, que necessitam de cuidados eventuais. Dependência de álcool e outras drogas atinge cerca de 6% da população, sendo que entre 12 e 65 anos de idade, 9 a 11% das pessoas são dependentes de álcool. Na atenção primária em saúde, os pacientes atendidos têm uma prevalência de 22 a 38% de transtornos mentais. E lembrando que nesses números são só os transtornos mentais identificados nesses atendimentos, sendo que outras doenças, como por exemplo, um diabetes que não responde a tratamento, que a pessoa não adere a uma dieta adequada ou não consegue fazer o tratamento corretamente, muitas vezes está permeado, está mascarando um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico. Então, os mais comuns transtornos que aparecem na atenção primária são os transtornos de humor, entre eles o transtorno depressivo. Aqui eu coloquei o transtorno bipolar para a gente sempre lembrar de fazer o diagnóstico diferencial, né, entre o transtorno depressivo unipolar ou bipolar. Os transtornos de ansiedade, entre eles transtorno de pânico, TAG, TOC. Os transtornos de uso de substâncias, alcoolismo, tabagismo, dependência de cannabis, cocaína, crack. E os transtornos psicóticos, a esquizofrenia. É sempre importante as duas equipes, a equipe de referência e a equipe matriciadora, definirem situações de risco para conseguir delinear suas prioridades de atendimento. Então, cárcere privado é uma situação de prioridade, abuso ou negligência familiar, suspeita de maus tratos, abuso sexual de crianças, adolescentes, violência intrafamiliar, situações de extremo isolamento social, situações de grave exclusão social, por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, situações de abandono, população em situação de rua, indivíduos com histórias de múltiplas internações psiquiátricas e que não estão fazendo o tratamento extra-hospitalar. Aqui a gente tem que interromper ou tentar interromper a porta giratória, hospital-casa, sendo que esse paciente ele tem que conseguir ou ele precisa conseguir o apoio extra-hospitalar para o seu tratamento em saúde mental. E aquele paciente ou indivíduo que está fazendo uso de medicações psiquiátricas por longo tempo e não está tendo avaliação médica adequada.
também problemas graves relacionados ao abuso de álcool e outras drogas, as crises psicóticas, né? Esse isolamento severo que muitas vezes ocorre de alguns indivíduos, podem estar permeando uma crise psicótica, então pode estar dando início a uma esquizofrenia, esse indivíduo se isola, se fecha em casa, não deixa mais que ninguém acesse a ele, então esse é um caso de prioridade. Tentativas de suicídio, sempre levar muito a sério, a gente sabe que os suicídios que se efetivam, eles vêm anteriormente a eles houveram tentativas, a gente sabe que 90% dos casos dos suicídios estão com algum transtorno mental, então a gente tem como evitar. E prestar bastante atenção em situação emocional materna pós-parto. A depressão pós-parto é um transtorno que ocorre com uma prevalência alta nas mulheres, então quando essa mulher vem para a sua consulta de puerpério, para a sua consulta de puericultura com o bebê, é importante ver como está a situação emocional dessa mulher, dessa mãe. Que estratégias que a equipe de saúde mental e a equipe de saúde da família podem montar juntas? Construir projetos de detecção precoce de situações de sofrimento mental, desenvolver ações de prevenção e promoção em saúde mental. Então aqui a gente já entra mais nas prevenções, né? Como que a gente pode detectar antes que aquele problema se torne realmente um transtorno e que precise de um tratamento mais efetivo. Fazendo palestras em escolas, educando professores, pais e até alunos sobre como se prevenir dos sofrimentos e das doenças mentais. Enfatizando em profissões de risco, por exemplo, policiais ou profissionais de saúde, que são pessoas que adoecem mentalmente com mais facilidade. A gente pode fazer capacitações, palestras e até deixar um espaço aberto para que essas pessoas tenham onde procurar ajuda quando elas estão iniciando algum tipo de sofrimento mental. Tentar ficar bem atento a áreas de vulnerabilidade e violência, áreas de tráfico de drogas, áreas de tiroteios, áreas de pobreza extrema, que são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças mentais. Tentar fazer uma difusão de uma cultura solidária e inclusiva, diminuindo o preconceito e o estigma. Então, é o nosso papel também, tanto da equipe matriciadora, junto com a equipe de atenção primária, diminuir o preconceito sobre as doenças mentais, falar mais sobre elas, tirar dúvidas, inserir pessoas que têm esse tipo de transtorno na sociedade. Dentro das limitações dele, eles podem fazer muitas coisas, então a gente precisa deixar isso aberto e mostrar para as pessoas que a gente deve fazer essa inclusão, a gente deve ser solidário. Incentivar e apoiar iniciativas de inclusão social pelo trabalho. Então aqui é estimular recursos, mobilizar recursos comunitários, buscando construir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como grupos comunitários e de promoção de saúde, oficinas de geração de rendas e outras. A minha mensagem final, então, é que a equipe de matriciamento, ela precisa identificar situações em que a comunicação entre o paciente e a equipe de referência pode ser melhorada e dar as devolutivas, construtivas para o aperfeiçoamento dos seus matriciandos. Eu gosto muito dessa mensagem do Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada. Aqui as referências. E agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Campo Grande pergunta se a interconsulta seria então só entre profissionais. A interconsulta, ela se dá principalmente quando a equipe de referência, a equipe de atenção básica, ela solicita a discussão de um caso. Então, esses nomes, essas nomenclaturas, elas ainda não são tão usuais da nossa prática, né?
Mas a interconsulta seria, sim, essa troca de informações a respeito de um caso ou de vários casos entre os profissionais da equipe de atenção básica com a equipe de matriciamento da saúde mental. Aí, água doce. O CAPS pode realizar atendimento psicológico individual ou deve somente em grupo? Esse tema foge um pouquinho da questão do matriciamento, né? O funcionamento do CAPS. Geralmente, né, a experiência que eu tenho em CAPS é que os atendimentos psicológicos eles tendem a ser mais em grupo, para abranger mais pessoas, né, que têm o mesmo tipo de sofrimento ou pelo menos semelhante. Os atendimentos individuais eles não são preconizados ou não é a prioridade do CAPS, mas às vezes em alguns casos individuais pode acontecer sim. Paciente que faz uso de medicação injetável de uso contínuo, aí ele coloca aqui o nome, Aldol, pode ser realizado pela atenção básica, haja visto que o paciente relatado não pertence à área distrita da UBS? Então, não é porque ele é um paciente que faz uso de Aldol injetável, que geralmente é o de depósito, é o decanoato, que ele não possa ser visto ou ser atendido pela atenção primária, atenção básica, tá? A gravidade do caso, ela se dá muito mais pelo quadro de sintomas atuais, de que se ele é um paciente de CAPS ou se ele é um paciente de outro tipo de atendimento, ou se agora ele está estável com esse tratamento, ele pode sim ser atendido pela atenção básica. Aí a questão de fazer parte do território ou não já é uma questão bem de cada estratégia de saúde da família, né? A questão de territorialidade. Aí, Serrolândia. Quando deve ser realizada uma visita domiciliar conjunta? Então, a visita domiciliar conjunta, aquela em que envolve a equipe de atenção básica mais a equipe de saúde mental, é para todos os casos em que a atenção básica achar necessário um matriciamento, achar necessário ver essa questão em conjunto com a equipe especializada. Então, por exemplo, uma esquizofrenia em que aquele indivíduo ele não quer vir para o tratamento, ele está paranoide, a família não está sabendo como abordar aquele caso, a família pode pedir que a atenção primária vá fazer uma avaliação. A gente incentiva e é preconizado que primeiro a equipe de atenção básica vá a esse domicílio, faça a sua avaliação, veja qual é o caso e aí depois discuta em matriciamento, em interconsulta, esse caso para ser agendado uma visita domiciliar conjunta, se assim for visto como importante para as duas equipes, né, para as equipes envolvidas. Temos Araranguá. Como realizar atendimento em caso de usuário de múltiplas drogas, em estado de surto, quando a equipe de matriciamento realiza todas as tentativas e mesmo assim não tem resultados e o Hospital Geral do município não possui leito psiquiátrico e os demais hospitais da região não aceitam internação involuntária? Esse é um caso bem sério, bem importante de a gente levantar, né? Casos de surtos psicóticos em que a gente precisa muitas vezes de uma internação hospitalar para que diminua o risco desse paciente para si mesmo e para outras pessoas, ou caso de dependência química em que a pessoa não está conseguindo deixar o uso da substância com outros tipos de abordagem. Então, uma tentativa inicial é o CAPS álcool e drogas, que já é um nível acima da atenção básica, onde já tem profissionais especializados em tratamento de dependência química. E quando ainda assim não é possível que esse indivíduo frequente o CAPS, que ele vá se tratar, aí sim está indicada a internação, né? Quando ele está correndo riscos para a própria saúde ou para outras pessoas, né? Então, nesses casos, é muito difícil mesmo a questão das vagas psiquiátricas. A gente sabe que houve um desinvestimento em leitos psiquiátricos e agora isso está sendo revisto. Então, que isso seja levado para frente para os gestores, para que seja incentivado também ter para onde se encaminhar esse tipo de caso, que as famílias ficam correndo riscos muitas vezes, esse paciente está em risco
e precisa-se ter leitos para internar esse tipo de paciente. É um caso realmente sério e de difícil resposta, porque depende muito mais de uma boa vontade de uma equipe, né? Depende muito mais de uma estrutura geral de saúde. Em relação aos encaminhamentos do médico do ESF para avaliação psiquiátrica, a equipe multiprofissional do CAPS pode contrarreferenciar novamente ao ESF sem a avaliação do médico psiquiatra? Ah, entendi. Aqui também foge um pouquinho da questão matriciamento em saúde mental, né? Ele está falando do encaminhamento do médico de saúde da família para o CAPS, né? Ele pergunta se o matriciamento poderia auxiliar nesse caso, ou como poderia auxiliar. Sim, com certeza. Se houve esse encaminhamento para o CAPS, provavelmente esse médico de saúde da família, ele já deveria ou já teria discutido esse caso em matriciamento com a sua equipe de matriciamento de saúde mental, antes mesmo de estar encaminhando para o CAPS, que é um outro tipo de atenção especializada, né? Então, como ele tem o apoio matricial, que não é a equipe do CAPS, é uma outra equipe que dá o apoio matricial para a atenção básica, então ele já deveria ter discutido esse caso. Se juntos eles chegaram à conclusão que esse caso realmente é um caso de ser encaminhado para o CAPS, aí sim, depois que ele chega no CAPS, cada CAPS tem o seu sistema de acolhimento daquele paciente. Então, o que geralmente ocorre é que aquele caso é acolhido, é ouvido, né, é avaliado por uma equipe especializada do CAPS. Agora, se necessariamente esse paciente tem que ser visto pelo psiquiatra do CAPS antes de ele ser reencaminhado para a atenção básica, eu não vou ter essa resposta com certeza. O que eu sei da experiência que eu já vivi em CAPS é que muitas vezes a equipe ela já tem autonomia o suficiente para avaliar em conjunto, junto com o psiquiatra geralmente, que aquele paciente é ou não um paciente para CAPS, né? Se ele exige essa atenção especializada ou se ele ainda tem condições de ser acompanhado na atenção básica. Aí o pessoal de Nova Serrana, então, gostaríamos que abordasse as diferenças entre o apoio matricial realizado pelo NASF e pelo CAPS, ou em outras palavras, né, como eles podem se complementar. Uhum. Então, isso vai muito também da organização de saúde mental de cada município, né? Tem muitos apoio matricial ou matriciamento que é feito só pelas equipes de NASF, é o mais comum, né? Que o núcleo de apoio à saúde da família que realize o apoio matricial. E o CAPS fique um pouco mais focado no atendimento de pacientes mais graves e aí sim num atendimento numa esfera um pouco mais vertical, um pouquinho mais acima. Mas já existem estruturas, alguns municípios que estão misturando um pouco esse apoio matricial do CAPS também, e não só do NASF, para a atenção básica. Aí vai de uma organização de gestão municipal mesmo, de saber a importância de estar inserindo essas equipes, tanto o CAPS quanto o NASF, no apoio matricial, da disponibilidade, enfim, de profissionais para fazerem isso. Já é uma decisão mais individual dos gestores. Aí o pessoal de Campo Verde, então, só que complementando, né, eles comentaram ali que o processo de matriciamento envolve a articulação anterior com a atenção básica e com os demais setores da rede. Aí eles colocam que esse contato anterior também é considerado matriciamento para fins de produção do BPA. Se esse contato com a equipe de matriciamento, se é contado como produção? Essa é a articulação anterior com a atenção básica e com os demais setores da rede. Sim, com certeza. Está se fazendo um trabalho, né? Está se articulando uma terapêutica em cima daquele caso. Sim, ele também conta. Só agradecer a todos, então, que participaram, que mandaram perguntas. Espero ter esclarecido e auxiliado em algumas questões, tá? Boa tarde e tchau.